Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e não sei se vocês estão acompanhando uma grande polêmica, que é a discussão sobre a moeda em comum com a Argentina, que seria chamada aí SUR, ou pode ser chamada caso a coisa se concretize. E o Eduardo Bolsonaro teve a cara de pau de criticar. Por que eu digo que ele teve cara de pau? Porque o pai dele, o Paulo Guedes, queriam algo nesse sentido e Bolsonaro disse ainda na ocasião que essa moeda ajudaria a travar o socialismo. Eu vou mostrar um vídeo do Jair Bolsonaro com o Eduardo atrás, todo sorridente. E agora o governo Lula vai nesse caminho e aí o Eduardo fica contra. Poxa, cadê a coerência, Eduardo? Vamos falar sobre isso aqui. Eu quero trazer a opinião de um economista que é contrário à ideia, mas que vai trazer ponderações importantes. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa as notificações, deixa like só se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, eu entendo. Manda o dislike, comenta, compartilha. Eu quero agradecer porque nós alcançamos ontem 114 mil inscritos. Muito obrigado a todos aqueles que já estão aqui e bora atrás dos 115 mil. Pessoal, é o seguinte, eu até agora estou apenas acompanhando essa discussão em torno dessa moeda comum com a Argentina. Não tinha falado sobre isso, confesso que não tenho opinião formada sobre o assunto, tem muita confusão e eu estou observando a opinião de quem é a favor, de quem é contra. Então, não critiquei nem aqui, nem nas minhas redes sociais. Tanto agora, quando o governo Lula vai nesse sentido, como também não critiquei nem elogiei lá atrás, quando o Bolsonaro, vou mostrar para vocês, também especulou algo nesse sentido. Mas o Eduardo Bolsonaro, que gostava da ideia quando o pai dele era presidente, agora não gosta mais quando o Lula é presidente, e aí ele resolveu fazer um tweet dizendo o seguinte: inacreditável, o Brasil vai afundando a galope. Afundando a galope. Isso não pode acabar bem. Aí eu fiquei curioso, o que foi que o Eduardo tá dizendo que o Brasil vai afundando a galope? Aí eu vi que ele trouxe 3 imagens, e uma delas ali, a primeira, diz que o Brasil e a Argentina iniciam os preparos para uma moeda em comum. Poxa, mas o Eduardo não deve estar com a memória muito boa, ele tem que ter cuidado para criticar os outros, porque ele, né, que apoiou o governo do pai, enfim, Paulo Guedes, estavam lá defendendo ideia nesse sentido e até pior, para quem tem uma moeda em comum, Bolsonaro chegava a pensar numa ideia de uma moeda única entre os países. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, tem vários circulando. Esse aqui não é o único, mas esse aqui é interessante porque mostra o próprio Eduardo atrás do pai, balançando a cabeça, sorridente, concordando. Vamos ver aqui então como que esse cidadão é incoerente. Vamos lá então para ver aqui. E detalhe, os argumentos de Bolsonaro aqui realmente, né, são um caso à parte. Jair Bolsonaro assistiu à cerimônia de graduação de 2.545 sargentos, na maior formatura da história da Marinha. O presidente esteve acompanhado da primeira-dama Michele, de ministros do núcleo militar e do governador e do prefeito do Rio. Ao final do evento, Bolsonaro comentou a possibilidade de criação de uma moeda compartilhada com a Argentina, que vem sendo chamada de peso real. Foi anunciado no dia de ontem pelo nosso ministro Paulo Guedes. Essa proposta existe desde 2011. E o Paulo Guedes mostrou-se interessado, juntamente com o governo da Argentina, em voltar a estudar a questão. O presidente afirmou que a ideia poderia se estender a todos os países da América do Sul, medida que, segundo ele, ajudaria a combater o socialismo na região. Ai, ai. Perguntado se a moeda poderia causar a desvalorização do real, Bolsonaro ponderou. A nova moeda é como um casamento. Você ganha de um lado e perde de outro. Você, às vezes, quer ver teu Botafogo jogar e não consegue, porque a tua esposa quer um shopping. Às vezes acontece o contrário também. Tá certo? Ó o Eduardo lá atrás, ó. Só para constar, esse de óculos é o Witzel, aquele que era governador do Rio de Janeiro, foi preso, sofreu impeachment, bolsonarista, que depois ele deu um jeito de se descolar de Bolsonaro e o Bolsonaro se descolar dele. Quer levar tua esposa para ver o Mengão jogar e não consegue, tá? Então, mas, como um todo, no casamento, a gente mais ganha do que perde. Na moeda também eu vejo que nós temos muito mais a ganhar do que perder. Eu acho que essa moeda única, nós estamos dando uma trava. Moeda única, hein? Aquelas aventuras socialistas que acontecem em alguns países da América do Sul. O presidente disse estar animado com a possibilidade de um pacto econômico entre o Mercosul e a União Europeia. Bolsonaro afirmou que, pelo lado do Brasil, o acordo poderia ser assinado ainda este ano e que não vê impactos do resultado das eleições argentinas nas negociações. Queremos fazer negócio com o mundo todo sem o viés ideológico. E esse acordo está sendo discutido há 20 anos. Se Deus quiser, nós resolveremos esse ano essa questão. Opa, olha aqui, ó, há 20 anos. Mas se Deus quiser, vamos resolver nesse ano. Não resolveu. Poderemos assinar esse ano. É igual, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul. 33 anos no papel.
O Tarcísio resolveu agora, daqui a 3 anos, com dinheiro privado, vamos construir essa ferrovia. Os dois blocos começaram a conversar em 1995. De lá para cá já foram realizadas mais de 30 rodadas de negociação, mas o impasse em torno de alguns temas, principalmente as questões agrícolas, emperram a conclusão de um tratado de livre comércio. O Brasil é hoje um dos maiores fornecedores de alimentos para o mercado. E muita gente diz, inclusive, que mais uma vez vai ficar só no campo da discussão, do debate, das negociações, e que isso aqui não vai avançar. Então vocês viram ali, né, alguns argumentos apresentados por Bolsonaro. Um deles seria que essa moeda poderia travar o socialismo, e agora Eduardo Bolsonaro está contra essa moeda? Então quer dizer que Eduardo agora quer que o socialismo avance? É tudo bobagem, isso aqui não tem nada a ver, né, essa possibilidade da moeda de travar socialismo, enfim, é mais um desses delírios bolsonaristas. Mas aí é curioso que o Eduardo lá atrás estava lá, né, concordando, apoiando, e agora ficou contra, só porque é o Lula, Eduardo, mas aquilo que você defende, né, depende de governo. Como é que funciona? Cadê a coerência? Né, e quando o Bolsonaro fala que o acordo está sendo discutido há 20 anos, ali a própria reportagem diz que é mais, vem desde 95, ok? Não vou ficar pegando detalhezinho de um ano a mais, um ano a menos, mas o Bolsonaro, então, tinha a intenção clara de resolver aquilo naquele ano. Então ele deve ser 2019 ou 2020, porque o Witzel estava lá ao seu lado. Agora, vamos esclarecer um ponto importante. Como eu disse, tem uma discussão gigantesca em torno desse assunto, mas, né, o próprio governo tem explicado agora que não se trata de uma discussão em torno de uma moeda única. Isso sim geraria uma crítica ainda mais forte do que a gente já tem observado. Mas uma moeda, vou deixar um link, fala que pode se chamar SUR em espanhol, que será usada para transações financeiras e comerciais entre os dois países, e não para substituir o real brasileiro ou o peso argentino. E aí você observa vários economistas, uns sendo favoráveis à ideia, outros sendo contrários. Eu trouxe aqui a opinião do professor, né, da Fundação Getúlio Vargas e economista Nelson Marconi, que escreveu no dia 22 ser contrário à ideia e explicou fazendo boas ponderações. Eu acho que a discussão é válida, não sou contra discutir a ideia não. Como eu disse lá atrás, eu mesmo não consigo avaliar por enquanto se isso aqui seria bom ou ruim, por isso eu tenho observado as várias opiniões, mas eu acho que a discussão faz parte, é necessária. Disse então o professor Nelson Marconi: eu espero que o governo brasileiro não embarque nessa ideia de uma moeda comum para facilitar transações entre os blocos. Até agora tudo parecia estar no mundo das discussões teóricas, mas o governo argentino, pelo jeito, está colocando lenha na fogueira. Segue o fio. Sim, parece que quem está mais empolgado com a ideia é o governo argentino, que vem enfrentando uma crise na economia lá, enfim, que no ano, por exemplo, 2022, fechou com a inflação, né, perto ali de 100%, a maior dos últimos 32 anos, então talvez eles estejam ali, né, buscando alguma alternativa, alguma boa notícia para dar para a população e alguma coisa que eventualmente possa ajudar também nisso aí. Uma moeda única, vai continuar o professor Nelson dizendo, como o euro, seria uma tragédia total. A unificação monetária elimina a gestão da taxa de câmbio real e esgarçou a competitividade da Itália, Grécia e Espanha, só para ficar nesses três. Aparentemente, diz ele, não é isso que se propõe. Então ele foi bem claro aqui, mas é difícil fugir dessa perspectiva. A proposta seria a criação de um meio de troca comum que facilitasse e fortalecesse o comércio entre os países que aderissem a esse meio de troca. Dessa forma, o Brasil não precisaria usar dólares para realizar trocas com a Argentina ou outros países. Aí ele diz, ok, então essa moeda só seria válida para trocas entre os países. Então eles acumulariam reservas nessa moeda única, além de acumular em dólares, por exemplo. Bem, mas e se quisessem usar essa moeda para comprar e vender em outras regiões? Ele coloca entre parênteses, seria lógico pensar na etapa posterior. Teria que ser definida então uma taxa de câmbio para usar as reservas acumuladas no pagamento de compromissos com outros países. Daí caímos no mesmíssimo problema do euro. Teríamos uma moeda única no bloco sul-americano. E junto a perda de autonomia para a política macroeconômica. Aí ele faz aqui um alerta importante. Acho ótimo fortalecer o comércio entre os países latinos, mas não é com a criação de um lastro monetário que será solucionado um problema que está do lado real da economia, a falta de competitividade da manufatura destes países. É este o problema.
Já basta o que temos de problemas por aqui. E criar mais um, com a inflação mais alta nos vizinhos, a consequente perda de autonomia para definir juros, câmbio e ainda tendo que atrelar as políticas fiscais. Vamos esperar que o governo não embarque nessa. Vejamos o que aconteceu com os países do euro, à exceção da Alemanha. Aí ele faz uma ponderação de que muita gente pode dizer: o Brasil é o mais forte do bloco. Aí ele pergunta: então vamos prejudicar os vizinhos? Ou vamos perder competitividade importando problemas e perdendo influência sobre a política cambial? Espero sinceramente que não. Bom, é claro e óbvio que a intenção por trás disso, eu acredito que pode ser até boa, que é fortalecer, enfim, a relação comercial entre Brasil e Argentina, entre os países aqui da América do Sul. Mas, como aqui diz o professor Nelson Marconi, será que esse é o melhor caminho? Será que não dá para discutir outras possibilidades que não passem aqui por essa questão envolvendo a moeda, que poderia trazer alguns benefícios, como o Bolsonaro disse lá atrás, mas também alguns problemas, e parece, na opinião do professor Nelson Marconi, que os problemas superam aqui os eventuais benefícios. Bom, pessoal, então é isso. O que vocês acham? São favoráveis à ideia, contrários? Estão aí esperando para emitir uma opinião depois de observar as várias posições? Deixa aqui o comentário de vocês, porque ele é muito importante para a gente. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.